Minutos antes do sol nascer, tudo era escuro. Até que uma claridade vai invadindo o céu, tornando tudo mais nítido. Na vida espiritual não é diferente. Quando Deus pensou em você, Ele planejou que você fosse se tornando mais semelhante ao seu Filho, Jesus, dia após dia. E que o propósito que Ele tem para a sua vida fosse ficando cada vez mais claro e concreto. Esta é a verdadeira alegria que o Altíssimo quer nos proporcionar. Uma expansão contínua e verdadeira, capaz de preencher a alma de forma completa e eficaz. A Roberta tinha o sonho de ser mãe, porém, tudo parecia um pesadelo quando ela decidiu focar neste propósito de vida. Ao conhecer a Deus de forma concreta, tudo mudou depois de alguns meses. E a minha filha nasceu com 6 meses de gestação, né? Aí ela foi direto ao UTI neonatal, entubaram ela, mas não podiam entubar porque os órgãos dela eram prematuros, né? E aí foi aquela dor, né, da perda. E eu podia ver ela assim por uma janelinha, né? E eu não conhecia a Igreja Universal, tinha preconceito, muitos. E eu fui numa praça para chorar. E aí eu vi aquela porta aberta, só que eu não lembro até hoje que escrito Igreja Universal. Eu entrei por aquela porta e fui até o altar. Não enxerguei ninguém e ali eu entreguei a vida dela no altar. E toda vez que eu voltava no médico era a mesma as palavras negativas, né? Dizendo que ela não ia sobreviver, que ia ter sequelas. E todo dia eu ia naquele altar. E ali ela começou a melhorar. Eu comecei a ter paz, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Comecei a ter paz e ela começou a melhorar. Para resumir, bispo, ela saiu com 3 meses, perfeita. E eu tinha aquela religiosidade de levar ela naquele altar. Só que eu não sabia que igreja que era. Peraí, você estava vindo na Igreja Universal esse tempo todo, vinha no altar, mas não sabia que era Igreja Universal? Não. Eu disse, poxa, Igreja Universal, tá, vou levar. Aí eu comecei a levar ela e aí depois me afastei. Ela tinha 13 anos, a minha vida de barranco abaixo. Doença, tudo que eu prestava tinha. Aí eu voltei e disse, não, agora eu vou levar. E ela sempre me pedindo, mãe, aquela igreja. Quando ela entrou na igreja, bispo, com 13 anos, essa menina recebeu o Espírito Santo, foi levantada obreira e hoje ela é a esposa de pastor. Casou em agosto, a Bruna, né? E o Emerson. E é um milagre, né? Ah, você é a mãe da Bruna? Sim, senhor. E ela foi curada, assim, ela não ficou com uma sequela, e graças ao altar, né? E entregou a sua vida para Jesus? Senhor, daí depois venci os preconceitos, entreguei a minha vida, e hoje estamos aí servindo a Deus. Quer dizer que a Bruna era para ter morrido, nasceu com 6 meses de gestação. 6 meses, 900 gramas ela tinha, e sem um órgão inteiro, assim, até para entubar. Os médicos disseram assim, a gente não pode entubar porque o pulmão não vai resistir, sequela, ela não vai caminhar, era muita coisa. E ela está aí hoje casada, servindo a Deus no altar. Servindo a Deus no altar. Você veio entregar sua filha no altar, nem sabia o que Deus já estava preparando para a vida dela. Não sabia, nem para mim e para minha família. Valeu a pena? Muito a pena. Entre idas e vindas, a Roberta entendeu que só o Espírito Santo poderia dar a estabilidade física e emocional que ela desejava, para ela e para sua filha. A alegria hoje tomou conta do coração desta mãe, em poder ver que tudo teve um propósito. Existe uma jornada que você deve trilhar até o final dos seus dias, enquanto estiver aqui na Terra. Se hoje tudo ainda parece meio obscuro na sua vida, tenha calma. Jesus tornará clara
nítida e organizada as situações que ainda precisam de uma solução. À medida que você trilhar o caminho da fé, sem fazer força, Deus irá se encarregar de colocar tudo no seu devido lugar. Encontre a felicidade plena em todos os âmbitos da sua vida. Convidamos você e toda a sua família a participar dos 9 domingos das Bem-aventuranças, às 9h30 da manhã, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuitos. Olá, está no ar seu programa Não Desista. Você acabou de acompanhar essa matéria da Renata, que chegou à Igreja Universal num desespero, né? A filha prestes a morrer. Mal tinha vindo ao mundo e já estava condenada à morte. Nasceu com 6 meses de gestação. Mas Deus é fiel. Mesmo a Renata não querendo uma aliança com Deus no início da sua vida, Deus já sabia o que ia acontecer. E é isso que acontece quando o ser humano se volta para Deus. Eu quero falar com você que está aí agora, já no início do programa, você que está aí angustiado, você que vem de dias difíceis, né? Esse carnaval para você foi muito complicado, você enfrentou problemas na família, você teve problemas de saúde, você talvez se envolveu com numa confusão, numa briga, aquilo que era para ser, né, um momento de alegria, foi um momento horrível na sua vida e você não sabe o que fazer. Então entre em contato conosco agora através do 11 3573 3535, é a nossa central de atendimentos, e pelo WhatsApp o 11 3573 3500. Você pode ligar 11 3573 3535, há pessoas agora prontas para te atender, ou então você manda um zap para o 11 3573 3500 e também tem o serviço do pastor online. O serviço da nossa central de atendimentos é gratuito, você não paga absolutamente nada, com total confiança você vai falar, com sigilo, ninguém vai espalhar seu problema, o que está acontecendo na sua vida, você vai receber a ajuda espiritual, o conselho que você precisa, a oração que você precisa para você saber o que fazer. O programa de hoje nós estamos separando para você testemunhos espetaculares, extraordinários do que Deus tem feito na vida daqueles que o têm buscado. E se você o buscar, certamente você também o achará. Foi assim que aconteceu com a Paula. Vamos acompanhar, a gente já volta. Eu engravidei com 17 anos. Na gestação foi atribulada. Eu tomava remédio calmante. Eu queria morrer, eu tentava o suicídio. Meu nome é Paula Cristiane Santos, eu tenho 37 anos e sou gestora de tráfego. Na minha infância eu era uma criança muito nervosa, né? Eu era bem diferente dos meus irmãos. Eu tinha muito prazer na maldade, sabe? Eu me lembro que uma vez eu fui até a cidade com meu pai de moto e eu senti vontade de me jogar da moto. Eu até soltei as minhas mãos da cintura do meu pai para me jogar, porque eu senti muito prazer naquele momento se eu morresse. Então, o tempo todo eu pensava na morte. Teve até uma ocasião que eu falei para minha mãe que eu queria que ela comprasse um caixão para mim e deixasse no meu quarto, atrás da porta do meu quarto, porque eu queria me ver dentro daquele caixão morto. Então, não tinha explicação para isso, né? E com 13 para 14 anos, eu comecei a usar maconha com as minhas amigas, né? Então eu não respeitava meus pais, eu não aceitava disciplina. Com 14 anos eu comecei a usar cocaína, fui embora de casa, fui morar na rua, me envolvia com traficante, eu saía com muitos homens. Qualquer pessoa que parasse o carro para mim e me desse carona, eu saía com qualquer um, eu tinha prazer em ficar com pessoas do mesmo sexo, tudo para preencher um vazio que me acompanhava desde a minha infância. Eu tomava remédio calmante, eu queria morrer, eu tentava o suicídio. Então, assim, eu era uma pessoa que eu não tinha paz, as pessoas que estavam ao meu redor também não tinham paz.
né? E as pessoas que eu me envolvia também era prazo muito curto, porque eu não conseguia ficar com ninguém. E nesse período da adolescência para a fase adulta, eu engravidei com 17 anos. Na gestação foi atribulada e eu era extremamente nervosa. Eu tinha ódio das pessoas, eu tinha mágoa. Eu tinha uma lista de pessoas que eu anotei, assim, as pessoas, eu projetava, eu planejava a maneira que eu ia tirar a vida daquelas pessoas. Eu era envolvida nesse mundo e eu pensava em tirar a criança o tempo todo, porque eu imaginava que se aquela criança viesse a nascer, eu iria morrer no parto. Então veio esse pensamento na minha cabeça o tempo todo que eu iria morrer no parto. Me deu um desespero muito grande assim, eu queria usar alguma coisa para me acalmar, né? Porque eu estava muito desesperada e eu não queria mais aquela criança, eu não queria que a gestação chegasse até o final. E daí eu liguei o rádio para ouvir uma música, uma canção, e caiu na programação da Igreja Universal. E o pastor estava falando se a pessoa que estava passando por algum momento de desespero, que estava pensando em tirar a própria vida, que não era para fazer aquilo, que era para participar de uma reunião. Então eu deixei tudo que eu estava fazendo aquele dia e fui. Assim que eu entrei na igreja, que eu participei da reunião, eu percebi já dentro de mim uma diferença. Eu saí de lá leve, eu saí leve da reunião, os meus pensamentos mudaram, né? Eu não queria mais tirar minha filha. Dentro da Igreja Universal eu sentia muita paz, né? Era gostoso, era bom. Eu abandonei os vícios, eu parei com toda aquela vida que eu vivia. Eu me mudei de bairro, né? Fui cuidar da minha filha e continuei na igreja. Participei dos grupos, participei do grupo da evangelização, eu gostava de ajudar as pessoas, mas aquela pessoa que eu era não havia mudado. Mas para mim, assim, eu ter abandonado a vida errada, o vício, então para mim já era uma transformação de vida, né? Eu me emocionava nas reuniões, mas dentro de mim eu continuava triste, eu tinha mágoa, eu guardava muito rancor, eu julgava. A Paula não havia morrido, a velha criatura não havia morrido, mas eu havia me batizado nas águas. Eu me convenci que eu era filha de Deus. Mas quando se falava da salvação, da morte, me apavorava. Me dava um certo desespero, mas eu segurava. Eu não tinha prazer na palavra de Deus. Eu não lia a Bíblia, mas era legal para mim cuidar das pessoas, levar as pessoas, fazer o bem. Isso para mim já me deixava satisfeita. Mas quando o Bispo Macedo entrava com uma palavra, aquilo me incomodava de um jeito assim que eu não via a hora do Bispo parar de falar. E eu estava triste, minha vida não andava, minha vida não caminhava, nada caminhava e eu olhei para dentro de mim. Eu olhei para dentro de mim e falei assim, eu não sou filha de Deus. Eu não tenho fruto. Eu não entendo a Bíblia, tudo que é falado eu não entendi. A Bíblia para mim era como se fosse um livro fechado, selado, eu não entendia nada. E me bateu um desespero, sabe? Um desespero, porque eu só me preocupava com a minha família, em ganhar dinheiro. E eu cheguei no meu líder, no pastor, e falei assim, pastor, eu preciso de ajuda, estou perdida. Eu não vi o tempo passar. Eu não tenho essa paz que o Senhor prega. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. Ele me apoiou, eu continuei participando das reuniões, mas o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, abracei a Bíblia pela primeira vez na minha vida, eu valorizei a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, revela para mim o que eles têm falado, há quanto tempo eles têm falado. Eu preciso que essa palavra entre dentro de mim, porque eu não entendo nada. Eu levantava de madrugada, eu pegava minha Bíblia, mesmo muitas vezes sem sentir vontade, sabe? Eu pegava a Bíblia e lia de madrugada, estudava, comecei a estudar a Bíblia e o Senhor Jesus revelou para mim um versículo. Ele revelou um versículo que fala sobre o reino de Deus é como um tesouro. E eu falei assim, meu Deus, aí iluminou dentro de mim a salvação.
Então, assim, eu me desliguei das redes sociais. Eu fiz um propósito, um jejum de Daniel particular. E a palavra foi me limpando, foi a própria palavra me limpando. Ela foi me mostrando tudo que estava errado dentro de mim, que eu não enxergava. E eu buscava o Espírito Santo dia e noite. Eu buscava meia-noite, eu buscava 3 horas da manhã. Eu pensava no Espírito Santo dia e noite, dia e noite. O Espírito Santo, ele não era uma boa ideia, ele se tornou uma necessidade. E eu comecei a cobrar na palavra que se eu pedisse o Espírito Santo para o meu pai, ele me daria. E eu comecei a pedir todo dia na palavra, meu pai, Senhor, eu não sou sua filha, eu quero me tornar filha. Até que chegou numa quarta-feira, o meu corpo já estava demonstrando sinais, assim, de cansaço físico. E o pastor falou assim, fala com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu já falei tanto, estou falando tantos dias com o Senhor, eu não tenho mais palavra. Quando ele soltou uma canção, eu realmente estava sem força. Falei, Senhor, eu estou triste hoje. E a canção falava assim, meu Deus, eu não consigo mais falar o que se passa aqui. Era a minha oração dentro de mim. Daí no refrão, ele fala, meu Deus, eu quero ter contigo um verdadeiro encontro. E foi tão forte que eu não tinha mais palavra. Eu estava 20 dias falando com ele. E eu falei, Senhor, eu quero ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E ele veio, ele foi tão fiel que ele me envolveu com uma alegria tão grande, uma paz tão grande, que realmente é aquela paz que excede todo entendimento, sabe? Uma paz que eu busquei no vício, nas drogas, nas amizades, em relacionamento. E ele, assim, ele colocou dentro de mim uma certeza que eu não estava mais sozinha, que eu era filha. E assim, era o céu dentro de mim. A vontade de falar pro mundo assim, gente, não precisa mais sofrer. Não precisa sofrer, é de graça. É só a gente dar ouvido, sabe? E ele falou pra mim assim, eu nunca te deixei sozinha, eu sempre estive contigo. E foi tão maravilhoso, tão grande assim, que não dá pra explicar com palavras, não dá, não existe palavra pra descrever a grandeza do Senhor Espírito Santo. E a minha vida, depois desse dia, é totalmente outra. Eu passo por problemas, mas a alegria continua dentro de mim. Não foi uma emoção, não foi um momento assim, sabe, que eu me emocionei, chorei, não. Essa alegria está dentro de mim. Eu tenho força para superar qualquer situação, eu tenho amor. Ele me deu um amor tão grande que quando eu olho para as pessoas, eu quero transferir essa paz para as pessoas, porque é uma paz tão grande. Eu durmo em paz, eu não tenho insônia, eu tenho um relacionamento totalmente transformado, eu tenho sabedoria para cuidar da minha família. Tudo que eu coloco a minha mão dá certo. Antes, para resolver uma coisa simples, a minha cabeça era totalmente atribulada, eu tinha dúvida em tudo. Hoje eu tenho paz em tudo que eu faço, no meu trabalho, na minha casa, com o meu esposo. Eu sempre tenho uma palavra para levantar, para fortalecer. Então a minha vida é totalmente transformada. Eu não troco a vida, a paz, a vida que eu tenho com o meu Senhor Jesus hoje por nada desse mundo, nada, por nenhum tipo de prazer desse mundo. Nada se compara à grandeza do Espírito Santo, nada, nada. Então assim, eu não consigo iniciar o meu dia sem meditar na palavra, porque ela me orienta, ela me fortalece, porque ela é vida, ela é a minha vida. E assim, o Espírito Santo, ele me tornou filha, eu não tinha certeza. E hoje ele me trouxe a certeza da salvação. Eu ando em paz, eu durmo em paz ao ponto de que se acontecer alguma coisa e eu morrer, eu tenho certeza para onde eu vou. Porque ele está comigo todos os dias, o tempo todo ele está comigo. Ele é tudo na minha vida. Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade?
você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Os 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal. Saúde, família, casamento, vida econômica, libertação, busca ao Espírito Santo, palavra. Tudo isso você vai encontrar na concentração de fé e milagres. E sabe quanto que você vai pagar? 0. Custo 0 para você. O que você tem que fazer? Vir. Chegar aqui, participar. É só o que você precisa fazer. Sair de casa e chegar aqui. E você vai encontrar pessoas com um sorriso aberto para você, de braços abertos para te ajudar. Se você está precisando desabafar, conversar com alguém, nosso time de pastores e obreiros e obreiras estão aqui dispostos para te ajudar. Daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, mais um domingo das bem-aventuranças. E em todos os templos da Universal aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo afora. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração em seu favor para Deus te dar forças para você sair daí de casa e chegar aqui. Mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé na direção certa. Hoje nós também estaremos consagrando os proclamadores do telhado. Quem são os proclamadores? Acompanhe essa matéria e você vai saber mais. Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu estava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, para eu morrer também, vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi 2 vezes que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja. Até que teve um pastor que ele falou, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado. Se você vir, Deus, ele pode mudar a sua história. Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você. E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo. E aí eu comecei a ir devagarzinho, fui me fortalecendo, fui me envolvendo. Não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim, que eu achava que não tinha mais jeito. Foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma bênção, a minha casa hoje é um pedaço do céu. Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da Palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso,
Juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, meu Pai, por todas as pessoas que acompanharam essa programação. Eu tenho certeza que tem gente com um copo com água agora em mãos, orando conosco. Pessoas que estão num hospital, num presídio, numa clínica. Pessoas que estão acamadas em casa, impossibilitadas de vir na concentração de Fé e Milagres. Se pudessem, viriam, mas estão impossibilitadas. Meu Deus, que o Teu poder alcance essa pessoa para curar, para libertar, para dar vida, para fazer cumprir o que está escrito em Tua Santa Palavra e glorificar Teu santo nome. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita o aflito, o sofrido, o desesperado. Meu Deus, essa pessoa que perdeu alguém essa semana, no carnaval, teve que sepultar um filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, e está passando pelo luto da perda do ente querido. Meu Deus, eu oro por essa família que tem tantos problemas. Alguém dessa casa precisa lutar para que haja paz, libertação e salvação. É o que nós determinamos pela fé. E você que crê, receba aí agora, receba o toque do Altíssimo aí agora. Seja livre dessa dor, dessa angústia, deste sofrimento e receba a paz. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha. É isso aí, creia que Ele ouviu a sua oração, mas agora você tem que tomar uma decisão. Ficar em casa, mais um final de semana, ou dar um passo de fé e estar na igreja neste domingo. Só depende de você. Se você decidir, eu vou, então faça isso, venha, porque certamente o que você vai ouvir, as orações que você vai receber e tudo que vai acontecer aqui vai abençoar a sua vida. E começando a semana com Deus, estando na casa de Deus no domingo, você tem a sua semana abençoada. Você tem a sua semana consagrada a Deus, para que os seus caminhos sejam abertos. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na nossa Catedral Universal ou em uma igreja universal mais perto de você. Até lá! Já está sabendo da novidade? O novo aplicativo da Universal está no ar. São tantas funções novas. Você já pode começar o dia com a Palavra de Deus, lendo uma das passagens na Caixa de Promessas, favoritando seus conteúdos preferidos e ainda compartilhando com pessoas queridas. Além disso, ficou mais fácil de achar aquele louvor usando o inário diretamente no app. Inclusive, você pode ouvir e cantar com a letra, simultaneamente. Precisa de um conselho, de uma orientação? O Pastor Online está acessível para você 24 horas por dia. Quer saber as notícias da Universal? Endereços, palavra amiga do Bispo Macedo? Está tudo à sua disposição. Fique mais próximo da sua igreja, faça seu cadastro e marque sua presença nas reuniões de forma automática. Ah, e a função de doações está muito mais segura e prática, para que você possa ofertar quando e onde quiser. Chega de perder tempo com aquilo que não soma na vida. Baixe agora mesmo o novo aplicativo Universal e acesse os serviços da igreja na palma da sua mão. O novo app Universal é gratuito e está disponível para Android e iOS. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus.